Lucas capítulo 21, versículo 20. O sermão profético continua. A grande tribulação. Aí diz assim, ó. Está escrito assim: mas quando virdes, mas quando virdes Jerusalém cercada de exércitos, sabei então que é chegada a sua desolação. Então os que estiverem na Judéia, que fujam para os montes, e os que estiverem no meio da cidade, que saiam, e os que estiverem nos campos, que não entrem nela. Porque dias de vingança são estes. Dias o quê? Dias de vingança. O que ocorreu lá em Israel, o ataque que ocorreu lá em Israel, foi uma vingança. Vingança. Porque dias de vingança são estes, para que se cumpram todas as palavras que estão escritas. Mas ai das grávidas e das que criam ou criarem naqueles dias. Porque haverá grande aflição na terra e ira sobre este povo. Então é exatamente o que está ocorrendo lá em Israel, nesse momento. Pessoas foram sequestradas, famílias, mulheres, idosos, crianças. E o grupo que sequestrou, os israelitas, os israelenses, o Hamas ou Hamas, eles estão fazendo tudo isso por vingança. Já já você vai entender por qual vingança, qual é a vingança, por qual motivo, O motivo é por vingança, mas você vai saber em detalhes exatamente por que eles estão fazendo isso. Aí diz aqui o versículo 24, Estou em Lucas capítulo 21, versículo 24. E cairão ao fio de espada, e para todas as nações serão levados cativos. E Jerusalém será pisada pelos gentios, ou seja, pelas nações. A palavra gentil quer dizer nação. Gentios, está no plural, gentios, e gentios significa nações. E Jerusalém será pisada pelos gentios até que os tempos dos gentios, ou seja, das nações, dos não-judeus, se completem. Então, eu acabei de ler aqui para você, Lucas 21, capítulo 21, do versículo 20 ao versículo 24. Deus vai falar conosco. Tem bastante coisa para Deus falar ao nosso coração, para Deus falar conosco a respeito do que está ocorrendo, não só lá em Israel, mas a nível mundial, por ordem do Espírito Santo. O Senhor, Ele falou: traga uma palavra ao povo que acompanha o teu ministério, traga a palavra de despertamento, e é aquela frase, manda quem pode e obedece quem tem juízo. Então, por ordem do Senhor, por ordem do Espírito Santo de Deus, estaremos falando sobre essa questão, sobre o princípio das dores, sobre a grande tribulação, sobre o que está ocorrendo lá em Israel, como também o que está ocorrendo no mundo. Porque nesse exato momento, de maneira simultânea, inúmeras profecias estão se cumprindo. E tudo leva a crer que de fato nós estamos vivendo o tempo do fim dos gentios, o tempo do fim da era da graça. Hoje nós somos salvos pela graça, pelo favor imerecido. Nós não somos salvos pelas obras. Tanto é que o apóstolo Paulo, ele fala que a salvação não vem por obras. A salvação vem pela graça. Não vem das obras para que vós não se gloriem. Tem gente que se gloria, Tem gente que se gloria por causa das obras que faz em nome de Deus. Mas a salvação não é pelas obras. A salvação é pela perseverança. É por perseverarmos. Perseverarmos
em seguir a Jesus Cristo. Não é pelas nossas obras, não é pela capacidade de sermos perfeitos ou impecáveis, porque nós não somos nem perfeitos, mas somos aperfeiçoáveis, estamos sendo dia após dia lapidados pelo Senhor, e nós não somos muito menos impecáveis. Quem é o impecável, senão Jesus Cristo? Jesus Cristo é o único impecável, o único que nunca pecou nem em pensamentos, nem em palavras e nem em atitudes. Eu vivo pecando, você vive pecando, todos nós vivemos pecando. Quando não pecamos conscientemente, pecamos inconscientemente. Quando não pecamos diretamente, pecamos indiretamente. Todos nós somos pecadores. A palavra diz que todos foram destituídos da glória de Deus. A palavra diz que Deus olhou para a terra e não viu um justo sequer. A gente se esforça, né, para sermos justos. A gente se esforça para cada dia mais procurarmos o quê? Para nós nos mantermos o quê? Limpos. Porque lá em Apocalipse diz que aquele que está limpo, busca estar cada vez mais limpo. Aquele que está limpo, busca se limpar mais. E aquele que está sujo, irá o quê? Irá se sujar mais. Então a gente se esforça. A gente tem se esforçado para cada dia a gente estar mais limpos. Mas a verdade é que nós não somos nem perfeitos e muito menos somos impecáveis. Impecável quer dizer aquele que não peca, né? Lá na carta de João, em uma das cartas do apóstolo João fala, né? Fala a respeito de que aquele que é de Deus não peca. Mas qual o significado dessa palavra? Qual é o significado? O significado é o seguinte, é que a pessoa ela não vive pecando. Ela foge do pecado, ela foge das coisas erradas. Então, estaremos falando sobre esses temas. O princípio das dores, a grande tribulação, que está ocorrendo lá em Israel, e também os sinais que estão ocorrendo em toda a terra nesse exato momento. Enquanto eu estou aqui ministrando a palavra, enquanto eu estou aqui falando, está acontecendo inúmeros sinais de maneira simultânea. E tudo isso é uma prova do que Jesus Cristo ele falou nos evangelhos. Passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Deus vai falar contigo, Deus vai usar os meus lábios, a minha boca, como mensageiro do Senhor para falar ao teu coração. Mas antes de dar continuidade, eu peço nesse momento, segura o celular com a mão esquerda e com a mão direita, coloque a sua mão direita sobre o seu coração. E repita as palavras que eu vou dizer. Eu falo e você repete em seguida. Então ore assim dizendo, mas ore com muita fé, crendo que Deus irá falar ao teu coração. Vai falar aos nossos corações, porque eu também me incluo. Eu me incluo. Deus vai falar comigo, vai falar contigo, Ele vai falar conosco. Então ore assim dizendo, meu Deus e meu Pai, fala comigo, Senhor, e envia-me o teu Santo Espírito e revela-me a tua palavra. Usa, Senhor, o teu profeta, o teu anjo, o teu mensageiro. Nós estamos aqui, Senhor, e queremos ouvir a tua voz a falar ao nosso coração. Repetiu essas palavras? Crê que Deus irá usar os meus lábios e a minha boca para falar ao teu coração? Crê que Deus ainda tem profetas, mensageiros para essa geração? Porque Deus tem. Para cada geração Deus tem profetas, mensageiros. Deus falou para Elias, para o profeta Elias, eu ainda tenho 7.000 profetas que não se dobraram a Baal, que não se dobraram a Satanás. Deus vai falar contigo através do mensageiro. Por isso fique nesse momento em espírito de oração e deixe orar. Meu Deus, a tua poderosa, viva e eficaz palavra irá ser ministrada nesse momento. E todos nós queremos ouvir unicamente a tua voz, como está escrito, as minhas ovelhas
ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Por isso, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo de Deus tem a dizer. Pois a fé vem por ouvir, e ouvir a palavra do Senhor. Por isso, vem agora, Senhor. Vem agora com a tua palavra. A tua palavra que é poderosa. A tua palavra que é viva. A tua palavra que é eficaz e produza em nós o resultado para o qual ela está sendo mandada, trazendo sobre nós o maior dos milagres. O maior dos milagres, que é o milagre da salvação, trazendo sobre nós avivamento, trazendo sobre nós revestimento de poder, trazendo sobre nós salvação. E assim o Senhor se mostra com provas infalíveis, mostrando de fato quem o teu Filho Jesus Cristo ele é. E Jesus Cristo é Deus, o próprio Deus encarnado, a imagem expressa do Deus invisível, aquele que é, o que era e o que há de vir nas nuvens dos céus, com poder e grande glória. Jesus Cristo, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o autor e consumador da nossa fé, o maravilhoso, o conselheiro, o Deus forte, o Pai da eternidade e o príncipe da paz. Jesus Cristo, o nosso Deus vivo, o nosso Deus vivo. E você que crê, diga amém. Diga amém, Senhor. Diga amém, Jesus. Diga amém, igreja do Deus vivo, espalhada, esparramada sobre todas as nações da terra. Diga amém. Evangelho de Lucas. Lucas foi um médico. Lucas foi um médico. Lucas não foi apóstolo de Jesus Cristo. Ele não foi um dos 12. Lucas foi companheiro de Paulo. Ele acompanhou Paulo nas viagens missionárias que Paulo ele fez. E Lucas, ele tomou, né, ele pegou os testemunhos, ele registrou os testemunhos das pessoas que ainda eram vivas naquela época. E aí ele compilou o evangelho que leva o seu nome. Evangelho de Lucas. Lucas, como eu disse, ele foi um médico. O capítulo 1 de Lucas fala aqui, ó. Capítulo 1, versículo 1. E tendo, pois, muitos empreendido por ordem a narração dos fatos que entre nós se cumpriram, segundo nos transmitiram os mesmos que os presenciaram desde o princípio e foram ministros da palavra. Pareceu-me também a mim conveniente de escrevê-los a ti, ó excelentíssimo Teófilo, por sua ordem, havendo-me já informado minuciosamente de tudo, desde o princípio, para que conheças a certeza das coisas de que já estás informado. Então, Lucas, ele pegou todas as informações, ele foi e buscou os relatos, registrou todos os relatos que foram contados pelas testemunhas que ainda eram vivas. E Lucas, assim como também Mateus, a diferença de Lucas para Mateus é que Lucas não foi apóstolo de Jesus. Já Mateus sim, Mateus foi apóstolo de Jesus, Mateus foi publicano, foi colhedor de impostos ou coletor de impostos. E Lucas, aqui a partir do versículo 21, ou melhor, do capítulo 21, a partir do versículo 5, ele fala a respeito do princípio das dores. E Mateus também fala sobre o princípio das dores, também fala a respeito dos sinais que antecedem
a volta de Jesus, que apontam para a volta de Jesus. E Lucas, por exemplo, ele fala aqui, ó, ele diz aqui a partir, eu quero ler aqui para você, ó, Lucas capítulo 21, versículo 5, e dizendo a alguns a respeito do templo que estava ornado de formosas pedras e dádivas, disse: quanto a estas coisas que vedes, dias virão, em que não se deixará pedra sobre pedra que não seja derribada. E perguntaram-lhe, os discípulos, perguntaram a Jesus, e perguntaram-lhe dizendo: mestre, quando serão, pois, essas coisas? E que sinal haverá quando isso acontecer? Quando isso estiver para acontecer? E disse ele: vede que não vos enganem, porque virão muitos em meu nome, dizendo: sou eu. E o tempo está próximo, não vades, portanto, após eles. Então, nesse exato momento, enquanto está tendo aquele problema lá, aquele conflito lá em Israel, entre o grupo terrorista Hamas e Israel, enquanto está havendo aquele conflito lá, nesse exato momento, pelo mundo afora, existem milhares de supostos cristos, muitos se declarando ser Cristo. Aqui no Brasil nós temos um que é bem conhecido, que é o Henrique Cristo, Faz tempo que a gente não, pelo menos eu já tenho algum tempo que eu não ouço falar dele, mas pelo mundo afora nós temos tido esse cumprimento, o cumprimento dessa palavra aqui. Porque virão muitos em meu nome, dizendo: sou eu. E o tempo está próximo, não vades, portanto, após eles. Versículo 9, estou em Lucas capítulo 21, versículo 9. E quando ouvirdes de guerras e sedições, não vos assusteis, porque é necessário que isso aconteça primeiro, mas o fim não será logo. Então lhe disse: levantar-se-á nação contra nação e reino contra reino. Ou seja, isso está acontecendo. Rússia contra Ucrânia, Ucrânia contra a Rússia. Aí agora o Hamas ataca Israel. Aí diz aqui, versículo 11. Lucas capítulo 21, versículo 11. E haverá em vários lugares grandes terremotos. No mesmo dia que aconteceu lá em Israel o ataque do grupo terrorista Hamas, no mesmo dia houve, se eu não me engano, no Afeganistão houve um terremoto que matou cerca de 200 pessoas. E Jesus ele fala aqui, no versículo 11, Lucas capítulo 21, versículo 11, e haverá em vários lugares grandes terremotos. Aqui mesmo no Brasil, se eu não me engano, no Rio Grande do Sul, já houve tremores de terra. São Paulo também, se eu não me engano, houve tremores de terra, coisa que nunca havia acontecido no nosso território, no nosso país. Então Jesus ele fala: e haverá em vários lugares grandes terremotos e fomes, por mais que se combata a fome, ainda assim há muitas pessoas vivendo uma vida miserável. Fomes, pestilências. O que é pestilências? Pestilências são pandemias. Agora mesmo recentemente, na África, se eu não me engano, na África, tem lá uma nova variante, muito pior do que a gente tivemos em 2020, 2021. Então Jesus fala de fomes, pestilências, haverá também coisas espantosas e grandes sinais do céu. E realmente está acontecendo muitas coisas estranhas nos céus. No outro dia mesmo eu vi algo muito estranho no céu. Muito estranho. Alguns alegam que são OVNIs, Enfim, coisas estranhas estão ocorrendo nos céus. E haverá também coisas espantosas e grandes sinais do céu. Aí eu lembrei aqui agora sobre o sol,
Os cientistas já falaram que o Sol está havendo tempestades solares. Enfim, muitas coisas acontecendo de maneira simultânea. Coisas que Jesus Cristo já havia profetizado há 2000 anos atrás. Versículo 12. Mas antes de todas estas coisas, lançarão mão de vós e vos perseguirão, entregando-vos às sinagogas e às prisões e conduzindo-vos à presença de reis e governadores por amor do meu nome. Isso aconteceu. Aconteceu no primeiro século. Do primeiro século até os dias atuais, isso tem acontecido. De pessoas serem perseguidas e até mesmo, além de presas, até mesmo mortas por causa de Jesus Cristo. O versículo 13, Jesus ele fala aqui, ó, e vos acontecerá isso para testemunho. Proponde, pois, em vosso coração não premeditar como a vez de responder, porque eu vos darei boca e sabedoria, a que não poderão resistir nem contradizer todos quantos se vos opuserem. Então Jesus Cristo ele fala que aqueles que são dele seriam expostos diante de reis, diante dos homens, né? Diante de reis. E Jesus Cristo ele fala que o Espírito Santo iria usar a esses para falar em seu nome, a ponto de ninguém poder o que? Resistir à fala desses que o representa. Aí diz aqui o versículo 16, estou em Lucas capítulo 21, versículo 16. E até pelos pais, irmãos e parentes e amigos sereis entregues, e matarão alguns de vós. Então Jesus fala que alguns seriam o quê? Mortos. Ele não diz que todos irão morrer por amor a ele, mas ele diz que e matarão alguns de vós. E ele fala, né? Até pelos pais, irmãos, parentes, amigos sereis entregues e matarão alguns de vós. Isso vai acontecer principalmente no período do anticristo. Pai, mãe, irmão, aquele que se diz ser amigo. Hoje em dia as pessoas já traem, né, umas às outras, quem dirá no período da grande tribulação, onde as pessoas estarão cegas e estarão dispostas a fazer a vontade do anticristo. E aí essa palavra irá se cumprir. Aliás, essa palavra já tem se cumprido. Por exemplo, nos países árabes, se uma pessoa se converter, ela é expulsa de casa. Você entende? A pessoa ela é expulsa de casa, ela é posta para fora. Então Jesus ele fala, até pelos pais, irmãos, parentes e amigos sereis entregues e matarão alguns de vós, e de todos sereis odiados por causa do meu nome. No outro dia eu estava falando a respeito dessa questão. A pessoa se apresenta como sendo de Deus, se apresenta como sendo de Jesus, sendo que ela não é perseguida, não há calúnia, não há defamação. E Jesus Cristo ele disse, perseguiram a mim, perseguirão a vós. Eu estava até comentando isso. É estranho, né? Você olha para um ministério, você olha para um determinado pastor ou pastora, para um determinado homem de Deus, mulher de Deus, você olha para o ministério de uma pessoa, mas a pessoa é querida, só amada. Tem alguma coisa de errado, não tem não? Jesus Cristo, que foi Jesus Cristo, ele não foi amado por todos. Perseguiram Jesus Cristo, tentaram contra a vida dele. E aí Jesus Cristo ele fala aqui, ó, e de todos sereis odiados por causa do meu nome, mas não perecerá um único cabelo da vossa cabeça. Na vossa paciência possuireis a vossa alma. Então eu li aqui para você do versículo 5 ao versículo 19 do capítulo 21 de Lucas. E esse trecho que eu li para você fala a respeito do princípio das dores. Logo em seguida, a partir do versículo 20, Jesus Cristo ele fala a respeito da grande tribulação,
Aí Jesus Cristo ele fala: mas quando vir de Jerusalém cercada de exércitos, sabei então que é chegada a sua desolação. Então os que estiverem na Judéia, que fujam para os montes, os que estiverem no meio da cidade, que saiam, e os que estiverem nos campos, não entrem nela, porque dias de vingança são estes. Em 1948, Israel foi reconhecida como nação. Israel foi reconhecida como nação foi em 1948, logo após a Segunda Guerra Mundial. E Israel, a tomar posse da terra, em 1948, naquele momento, naquela ocasião, quem vivia naquela terra era quem? Era exatamente os palestinos. O pessoal ali daquela região ali da faixa de Gaza. E muitos foram colocados para fora, muitos foram, foram expulsos, foram expelidos, colocados para fora. E os árabes, já não é de hoje que eles têm rincha com os judeus, com a nação de Israel. E eu vou contar aqui para você aqui de maneira resumida. Os judeus descendem de Israel, ou seja, de Jacó. Jacó teve seu nome mudado para Israel. E os judeus, eles são descendentes do quarto filho de Jacó. O quarto filho de Jacó se chamava Judá. E os judeus, eles são descendentes de Jacó por meio de Judá. Por isso judeus, Judeus vêm de Judá. E Judá é o quarto filho de Jacó. E Jacó, ele é filho de Isaac. E Isaac foi o filho da promessa. Mas antes de Isaac, quem veio primeiramente antes de Isaac, o primeiro filho de Abraão, não foi Isaac. O primeiro filho de Abraão foi Ismael. Ismael foi o filho de Abraão com a escrava Agar. Porque Sara não podia engravidar. E naquela época tinha-se o costume de que quando a mulher não podia engravidar, então se pegava a concubina, se pegava a serva, e a serva se deitava com o marido. Mas depois, a Sara se arrependeu. Depois, mais adiante, o Isaac, veio a nascer. Sara ficou grávida de Isaac. Deus fez com que a madre dela se abrisse. E o Ismael ficava zombando. Ismael ficava zombando de quem? Do Isaac. E aí Sara pediu que pediu que Abraão mandasse Agar embora, juntamente com seu filho. E Agar, ela foi lançada no deserto, ela com o filho. Abraão mandou ela embora. Ela não tinha para onde ir. Agar e Ismael não tinha para onde ir. Mas a palavra nos fala que um anjo do Senhor apareceu para Agar. Ali ela foi socorrida. E ali também houve uma promessa de que Ismael seria uma grande nação, que dele, Ismael, iria surgir inúmeras nações, grandes nações, inúmeras nações iriam surgir de Ismael. E isso de fato aconteceu, Os árabes são descendentes de Ismael, que também são descendentes de Esaú. Esaú é o irmão gêmeo, o irmão mais velho de Jacó. Esaú pegou e casou-se com sua prima, filha de quem? Filha de Ismael. Esaú foi lá, se debandeou para o lado do tio,
casou com a sua prima, e ali se formou o quê? Se formou o povo árabe. Então os árabes são descendentes de quem? São descendentes de Ismael, descendentes de Esaú. Então ali eles são primos, né? É uma briga entre primos, é uma briga em família. E Jesus ele fala aqui, ó, Lucas capítulo 21, versículo 22, fala: porque dias de vingança são estes. Que vingança? Bem, lá atrás a Sara falou, ó, coloca esse menino com a sua mãe para fora, coloca ela para fora, Abraão, eu quero que você mande embora Agar e o seu filho. E aí Abraão fez isso. Colocou o filho para fora, colocou a escrava Agar para fora e o seu filho também. Os colocou para fora, os lançou no deserto. Mas Deus foi lá, deu escape, deu livramento e fez uma promessa. Que através de Ismael, haveria o quê? Inúmeras nações. E se você for olhar lá o mapa no Oriente Médio, você vai ver que Israel é cercada por nações árabes. Todos em volta de Israel são seus oponentes, seus adversários, são inimigos. Então diz aqui, ó: porque dias de vingança são estes, para que se cumpram todas as coisas que estão escritas. Mas ai das grávidas e das que criarem naqueles dias. É o que está acontecendo lá. Mulheres com filhos, idosos, idosas, sendo sequestrados, foram sequestrados, estão sob ameaça de morte. E Jesus ele fala: mas ai das grávidas e das que criarem naqueles dias, ou seja, das que estiverem com filhos naqueles dias, com crianças, porque haverá grande aflição na terra e ira sobre este povo. Que povo? O povo de Judá. E cairão ao fio da espada. Naquela época, né, não existia fuzil, não existia armas de fogo, não existia bombas nucleares, mísseis. Então essa foi a linguagem, né, que Jesus Cristo pôs de utilizar para profetizar a respeito do tempo do fim. E cairão ao fio da espada, e para todas as nações serão levados cativos, e Jerusalém será pisada pelos gentios, ou seja, pelas nações, até que os tempos dos gentios se completem, até que o tempo dos não-judeus se completem. Então isso já está ocorrendo. Jerusalém está cercada. É claro que a palavra diz aqui, ó: mas quando vi Jerusalém cercada de exércitos, não é exército, é exércitos no plural. Então Jesus ele fala sobre a grande tribulação nesse trecho aqui que eu li para você. E aí eu quero ler aqui para você uma profecia que está lá no profeta Zacarias. Então vamos lá. Velho Testamento, livro do profeta Zacarias, capítulo 12. Quero ler aqui versículo 8. Livro do profeta Zacarias, capítulo 12, versículo 8. Naquele dia o Senhor amparará os habitantes de Jerusalém. E o que dentre eles tropeçar, naquele dia será como Davi. E a casa de Davi será como Deus, como um anjo do Senhor diante deles. Então está falando que Deus irá amparar os que são de Judá. Versículo 9. E acontecerá naquele dia que procurarei destruir todas as nações que vierem contra Jerusalém. E sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o meu espírito. Derramarei o espírito de graça e de súplicas,
e olharão para mim, a quem transpassaram, e o plantearão como quem planteia por um unigênito. Quem é o unigênito, hein? Aliás, quem outrora era o unigênito? Quem era o único do Pai? Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele era o Filho unigênito, agora ele não é mais. Agora ele é o primogênito, Filho de Deus. Ele é o primeiro dentre milhares após ele. E diz aqui a palavra: e o Espírito de graça e de súplicas, e sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o Espírito de graça e de súplicas, e olharão para mim. A quem transpassaram? Quem foi transpassado? Jesus Cristo. A quem transpassaram e o plantearão como quem planteia por um unigênito. Ou seja, plantearão como quem planteia, chora pelo Filho único. E chorarão amargamente por ele, como se chora amargamente pelo primogênito, ou seja, pelo primeiro. E Jesus, ele é. Aliás, ele foi o unigênito, mas agora ele é o primogênito. Naquele dia será grande o pranto em Jerusalém, como o pranto de Hadad e Rimom no vale de Megido. Então você vê, né? Eles vão clamar para que Yahvé, o Senhor, venha salvá-los, porque a palavra diz que eles serão o quê? Eles serão cercados por nações. E eles já estão cercados, né? Israel vive cercado. Israel vive cercado por nações inimigas. Arábia Saudita, Irã, Iraque, todas aquelas nações ali em volta, todas elas são inimigas de Israel. Todas. E diz aqui a palavra que Deus irá ampará-los, o Senhor irá ampará-los, e eles vão clamar, né? Eles vão clamar para que o Senhor os salve. Mas quem eles vão ver vindo nas nuvens dos céus com poder e grande glória? Aquele a quem eles transpassaram. E quem é este que eles transpassaram? Jesus Cristo. Aí eu quero mostrar aqui para você, ó, Zacarias capítulo 13, e eu já estou caminhando para o final dessa mensagem. Aliás, Zacarias capítulo 14. Quero ler aqui a partir do versículo de número 1. Vamos lá. E eis que vem o dia do Senhor, em que os teus despojos se repartirão no meio de ti. Porque eu ajuntarei todas as nações para pelejar contra Jerusalém, e a cidade será tomada, e as casas serão saqueadas, e as mulheres forçadas, e metade da cidade sairá para o cativeiro, mas o resto, ou seja, o remanescente, mas o resto do povo não será expulso da cidade. E o Senhor sairá a peleja, e o Senhor sairá e pelejará contra estas nações, como pelejou no dia da batalha, e naquele dia estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras. O Monte das Oliveiras foi o último lugar que Jesus Cristo colocou os pés aqui na terra. Foi exatamente no Monte das Oliveiras que Jesus Cristo ele ascendeu aos céus. Foi exatamente no Monte das Oliveiras que Jesus Cristo ele deu as últimas instruções aos discípulos, e ele disse: fiquem em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Foi exatamente no Monte das Oliveiras que Jesus Cristo ele disse aos discípulos: ide pregai o evangelho a toda a criatura, fazei discípulos em meu nome, e este evangelho será pregado a todas as nações, nos 4 cantos da terra, e após isso virá o fim. Foi exatamente no Monte das Oliveiras que Jesus Cristo ele se despediu dos apóstolos, dos discípulos. Lá em Atos dos Apóstolos está escrito que tinha cerca de 500 testemunhas no Monte das Oliveiras. E aqui em Zacarias capítulo 14, no versículo 4, está escrito: naquele dia estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está de fronte, ou seja, de frente de Jerusalém para o Oriente. E o Monte das Oliveiras será fendido, ou seja, será dividido, será fendido pelo meio, para o Oriente e para o Ocidente. E haverá um vale muito grande, e metade do monte se apartará para o norte, e a outra metade dele para o sul.
e fugireis pelo vale dos meus montes, porque o vale dos montes chegará até Azel, e fugireis assim como fugistes do terremoto nos dias de Uzias, rei de Judá. Então virá o Senhor, meu Deus, e todos os seus santos contigo, ó Senhor. Está vendo? Então Jesus Cristo, ele vai intervir. Jesus Cristo, ele vai intervir. Jesus Cristo, ele vai vir. O Yahvé, o Jeová, o Yahvé, o grande eu sou, o El Shaddai, o Todo-Poderoso, ele vai intervir. Ele vai colocar os seus pés novamente aonde? Lá no Monte das Oliveiras. E ele vai vir com todos os seus santos nas nuvens dos céus. O versículo 6 fala aqui, ó, Zacarias capítulo 14, versículo 6. E acontecerá naquele dia que não haverá preciosa luz e nem espessa escuridão, mas será um dia de conhecido do Senhor. Nem dia e nem noite será. E acontecerá que no tempo da tarde haverá luz. Naquele dia também acontecerá que correrão de Jerusalém águas vivas, metade delas para o mar oriental e metade delas até o mar ocidental. No estio e no inverno sucederá isto. Aí o Espírito Santo me fez lembrar aqui de uma profecia que está lá no profeta Ezequiel, capítulo 47, que fala das torrentes das águas vivificadoras. Segundo teólogos estudiosos da palavra, essa profecia ela está se cumprindo exatamente aonde fica ali aquela região do Mar Morto. Então, ali na região do Mar Morto, as águas do Mar Morto estão se tornando águas doces. E tem uma profecia lá em Ezequiel 47 que fala sobre essa questão, né, de águas que saem debaixo do trono, que saem do santuário, né, sai de lá do santuário celeste, e essas águas fazem com que aonde há morte passe a ter vida. Aí diz aqui, ó, Zacarias 14, versículo 9, e o Senhor será rei sobre toda a terra. Naquele dia um será o Senhor e um será o seu nome. Então hoje nós falamos Pai, Filho e Espírito Santo. Mas quando Jesus Cristo ele vier nas nuvens dos céus com poder e grande glória, quando ele colocar os seus pés novamente no Monte das Oliveiras, quando essa profecia aqui se cumprir, profecia essa que fala que Jesus Cristo ele vai vencer os inimigos de Jerusalém, de Judá, de Israel. Quando essa profecia se cumprir, diz aqui a palavra, e o Senhor será rei sobre toda a terra. Naquele dia um será o Senhor e um será o seu nome. Então, o que está acontecendo lá em Israel é um pré-anúncio de que Jesus Cristo está voltando. Mas antes que Jesus Cristo volte, é necessário que se manifeste o homem da iniquidade. E eu falei para você que eu já estava terminando com essa palavra, mas eu tenho que entregar a profecia, a mensagem por completo. Vamos lá no Novo Testamento. 1 Coríntios, 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Quero ler aqui para você a partir do versículo 6. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 6. E agora vós sabeis o que o detém, para que seu próprio tempo seja manifestado. Então, há um tempo determinado, há um tempo dado pelo Senhor, por Deus, para que o anticristo se manifeste. Versículo 7. Porque já o mistério da injustiça opera, somente há um que agora resiste até que do meio seja retirado. Aí alguns intérpretes bíblicos, teólogos, estudiosos da palavra, e eu também me incluo nisso, né? Eu também sou teólogo, estudioso da palavra, e há divergências, né, de interpretações quanto a essa passagem. Alguns acreditam que seja o Espírito Santo, que o Espírito Santo será retirado da terra. Eu discordo quanto a isso. Eu concordo sim que a igreja será retirada. Agora dizer que o Espírito Santo vai ser retirado da terra, como é que é isso? Que o Espírito Santo vai ser retirado da terra se o Espírito Santo é Deus. E Deus é onipresente. Deus é onipresente. Não tem como alguém tirar a presença de Deus da onde quer que seja.
Porque Deus é onipresente e o Espírito de Deus é Deus, o Espírito Santo é Deus. Eu entendo aqui que se refere à igreja. A igreja será retirada, não o Espírito Santo. Não o Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça, do juízo. E no período da grande tribulação, o Espírito Santo vai continuar trabalhando na terra. O Espírito Santo vai continuar até mesmo guardando pessoas. Está escrito lá em Apocalipse, aqueles que têm o sinal de Deus na sua testa. Lá em Apocalipse fala sobre aqueles que irão se converter na grande tribulação. Então, quem convence do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Jesus Cristo ele disse, quando o Espírito Santo vier, vos convencerá do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque não creram em mim. Da justiça porque eu irei subir aos céus e irei me assentar à direita do Pai. E do juízo porque o príncipe deste mundo já foi julgado e sentenciado ao lago de fogo e enxofre, preparado para ele e para os seus anjos. Então quem convence do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Então o Espírito Santo não vai ser retirado da terra. Pelo menos no entendimento que eu tenho, a fé, pelo menos pela fé que eu recebi do Senhor, que creio que eu recebi do Senhor, pelo menos essa é a interpretação que eu tenho. Então diz aqui, ó, porque já o mistério da injustiça opera, somente há um que agora resiste até que do meio seja retirado. Ou seja, o Espírito Santo ele está retendo, porque o Espírito Santo é o próprio Deus. Eu já falei em inúmeras lives, o que eu vou comentar aqui agora. Tudo que está em movimento no universo, tudo que tem vida, tudo que está em pleno funcionamento no universo, está em pleno funcionamento por causa do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele dá a toda a criação de Deus a capacidade de vida, de movimento. Então o Espírito de Deus é que está segurando. O que é que Jesus Cristo ele disse? Maior é o Espírito que está em vós do que o Espírito que está no mundo. Então o Espírito Santo ele é maior do que o Espírito do diabo, de Satanás, dos demônios, das potestades, principados, hostes espirituais da maldade. Então o Espírito Santo é o próprio Deus e ele está... o sinal está vermelho. Aliás, o sinal eu creio que já está amarelo, né? E do amarelo você sabe, né? Sai do amarelo para ir para o verde. Então o Espírito Santo ele está retendo. O Espírito Santo está retendo, está segurando. Né? Vai chegar o momento do anticristo se manifestar. E aí diz aqui, ó, até que do meio seja retirado. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor disfará pelo sopro da sua boca. Quem me acompanha já de longa data sabe que eu faço o ato profético do sopro, né? É daí que vem a revelação do sopro. Aliás, não é só dessa passagem não, né? O próprio Jesus Cristo ele chegou para os discípulos e disse assim, recebam o Espírito Santo. E tendo dito isso, soprou sobre eles. E lá em Ezequiel 37 fala sobre o vale dos ossos secos e fala sobre o vento do Espírito. E diz aqui a palavra, então será revelado o iníquo a quem o Senhor disfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Pelo esplendor da sua vinda. Então você vê, Jesus Cristo ele vai vir nas nuvens dos céus e ele vai, ó. E sabe para onde Satanás ele vai? Sabe para onde o anticristo ele vai? O anticristo ele vai ser lançado lá no abismo. E eu quero ler aqui para você aqui, ó. Quero ler aqui para você Apocalipse. Falei que estava indo para o final da mensagem, mas eu tenho que entregar a mensagem por completo. Apocalipse capítulo 20, versículo 1. E vi descer do céu. Aliás, deixa eu ler aqui. Deixa eu ler aqui para você aqui. Capítulo 19. Apocalipse capítulo 19. Vitória de Cristo sobre a besta e sobre o falso profeta. E vi o céu aberto. E eis um cavalo branco,
O que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça, e os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo, e estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. Então Jesus é a Palavra de Deus. E seguiam-no os exércitos que há no céu, em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro, e da sua boca saiu uma aguda espada, para ferir com ela as nações. E ele as regerá com vara de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. E na veste e na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então Jesus Cristo, ele vai vir, ele vai vencer o anticristo, o falso profeta, a besta. E diz aqui, ó, o capítulo 20. Satanás é amarrado por 1000 anos, os fiéis reinam com Cristo, os fiéis. Então você que está afastado, desviado, volta e permaneça aqui, fiel. Você que está perseverando, continue perseverando. Isso serve para mim, para você, para todos nós. E você que não entregou a vida para Jesus, está na hora, hein? Está na hora. A hora é essa. Aproveita. Não é promoção de nada não, porque Jesus não está à venda, tá? Porém, aproveita, a oportunidade está sendo dada. Não foi por obra do acaso que o Espírito Santo te trouxe até esse vídeo, até essa live. Então é hora de você entregar a tua vida a Jesus Cristo. O apóstolo Paulo, ele disse: porque com o coração se crê e com a boca se confessa para a salvação. Se com o teu coração creres que Deus, o Pai, ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos, e com os teus lábios confessares que Jesus Cristo é o teu Senhor, o teu Salvador, serás salvo. Então, se você não entregou a vida para Jesus, se você está que nem o Zaqueu, né? Zaqueu acompanhava Jesus à distância. Mas Jesus, ele chegou para Zaqueu e falou assim, ó: desce da árvore, Zaqueu. Desce, porque hoje convém eu repousar na sua casa. E quando Jesus Cristo ele entrou na casa de Zaqueu, diz o Evangelho que Zaqueu se arrependeu dos seus pecados, de tudo de errado que ele fez. E aí Jesus Cristo ele disse: hoje houve salvação nesta casa, porque um filho de Abraão se arrependeu. Então Deus está usando os meus lábios e a minha boca para te trazer essa palavra de salvação. Não faça como o Zaqueu que ficava acompanhando Jesus à distância. Mas faça como o Zaqueu, que desceu da árvore, e a árvore pode representar aí o muro, e Jesus ele está falando contigo: desça do muro, desça do muro, desça do muro, e tome a melhor decisão que você possa tomar para a sua vida. Qual é a melhor decisão que você pode tomar? Qual é a melhor decisão que um ser humano pode tomar para a sua vida? Entregar a vida a Jesus Cristo. Então diz aqui, ó: Satanás é amarrado por 1000 anos, os fiéis reinam com Cristo. Apocalipse capítulo 20. E vi descer do céu um anjo, que tinha a chave do abismo, e uma grande cadeia na sua mão. E ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou-o por 1000 anos, e lançou-o no abismo, e ali o encerrou, e pôs selo sobre ele, para que mais não engane as nações. Então o diabo tem enganado muitas pessoas. Jesus Cristo ele disse em João capítulo 14, versículo 6: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Não há espíritos, entidades, padroeiros, padroeiras que possam nos levar a Deus o Pai. Se tem pessoas me assistindo que têm fé em entidades, em espíritos, em padroeiras, me perdoe, me desculpe a franqueza, mas eu tenho que falar a verdade. Pelo menos eu tenho que apresentar a razão da minha fé. E a razão da minha fé é esta palavra aqui. E a palavra nos fala:
e lançou-o no abismo, e ali o encerrou e pôs selo sobre ele, para quê? Para quê? Para que mais não engane as nações. Porque o diabo é quem engana as nações. O diabo, ele engana as nações. Ele engana as pessoas, fazendo as pessoas acreditarem em espíritos, em entidades, em padroeiros, em padroeiras, em deuses, em deusas. O diabo, ele é o pai da mentira. Mas a palavra diz que ele ficará aprisionado por 1000 anos. Por 1000 anos. Ficará aprisionado até que os 1000 anos se acabem. E depois importa que seja solto por um pouco de tempo. E vi tronos, e assentaram-se sobre eles aqueles a quem foi dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e nem receberam na sua mão, e nem receberam sinal na testa, e nem na sua mão. E viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Mas os outros mortos não reviveram até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Então Jesus vai reinar 1000 anos. 1000 anos. E aí eu termino aqui a palavra, agora para terminar mesmo. Termino com essa palavra aqui, ó, Apocalipse capítulo 21. Diz aqui, ó, capítulo 22. Quero ler aqui o 16. Apocalipse 22, 16. Eu, Jesus, enviei o meu anjo. Então ele enviou o anjo. Se você não sabe, eu sou anjo, tá? Sou um anjo de carne e ossos. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. E o Espírito e a esposa dizem, vem. E quem ouve, diga, vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que se alguém lhe acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão descritas nesse livro. E se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa que estão escritas neste livro. Aquele que testifica estas coisas diz, certamente cedo venho, amém. Ora vem, Senhor Jesus. Então essa é a palavra. E eu fecho aqui o livro da Revelação, o cânon. Fecho aqui a palavra. Jerusalém está lá, sendo atacada. Mas logo, logo Jesus Cristo ele vai vir nas nuvens dos céus. Até 2030, e eu não quero aqui marcar data não, até porque se eu fosse marcar data, eu ia me frustrar. E quem viesse acreditar na data que eu viesse dizer que Jesus vai voltar, também iria se frustrar. Porque Jesus Cristo ele disse, porque aquele dia e hora ninguém sabe. Ninguém sabe nem o dia nem a hora. Mas eu li aqui para você na palavra. Eles vão clamar por Jeová, eles vão clamar por Iavé, eles vão clamar pelo Senhor, pelo Deus de Abraão, pelo Deus de Isaac, pelo Deus de Israel, porque Jacó teve seu nome mudado para Israel. Eles vão clamar a Deus, e quem vai vir nas nuvens dos céus com poder e grande glória? O nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aquele que vive e reina para todo sempre, aquele que tem nas mãos a chave da morte e do inferno, aquele que é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que é o autor e consumador da minha, da tua, da nossa fé. É Ele que vai vir nas nuvens dos céus com milhares e milhares dos seus santos.
E aí eu li aqui para você, né? Ele vai acabar com os exércitos inimigos de Israel, vai vencer o anticristo, o falso profeta e a besta e vai lançá-los no abismo. Satanás será aprisionado. Tem gente que acha que o diabo está preso, mas ele não está preso, ele está solto, ele age nos lugares celestiais. Lá em Apocalipse capítulo 12 diz que ele será derribado, ele será lançado na terra. E diz o texto que ele será lançado na terra e ao cair na terra, ele vai estar com grande ira. Com grande ira. Sabendo que lhe resta pouco tempo. O diabo ele sabe que resta pouco tempo para ele. Os demônios sabem que resta pouco tempo para eles. Jesus Cristo ele disse que o inferno foi preparado para o diabo e os seus anjos. Não foi preparado para o ser humano. Lá em Mateus, no Evangelho de Mateus, Jesus Cristo ele fala das ovelhas e dos bodes. Das ovelhas e dos bodes. As ovelhas para o lado direito, os bodes para o lado esquerdo. Quem são as ovelhas? As ovelhas são aquelas que ouvem a palavra e a recebem de bom grado. Quem são os bodes? Os bodes são aqueles que ouvem a palavra, mas a rejeitam, a desprezam, preferem continuar fazendo aquilo que apraz, que agrada ao diabo, porque só existem dois grupos na face da terra. Só existe o grupo daqueles que são de Deus e o grupo daqueles que são do diabo. Esse é o momento onde Deus está assim, ó. Deus está, sabe? Deus está separando as ovelhas dos bodes. Isso já está ocorrendo. Isso já está ocorrendo. Enquanto está havendo lá aquela situação lá em Israel, de confronto, terremotos, maremotos, né? A iniquidade se aumentando. E Jesus ele disse lá em Mateus, está escrito, que se aumentar a iniquidade, o amor de muitos se esfriarão. Porém, aquele que perseverar até o fim será salvo. Então, Deus ele quer que você persevere. É tempo de perseverar. Você fica desanimado? Às vezes eu fico. Às vezes eu fico. Às vezes também bate desânimo. Bate cansaço. Às vezes o diabo ele vem e fala. E eu sei quando é a voz do meu Senhor, Jesus. E eu sei quando é a voz do diabo. O diabo fala. Para. Vai curtir, vai. Vai curtir, vai curtir. O diabo fala, vai curtir. Vai curtir, vai viver a vida. As pessoas estão vivendo as suas vidas. As pessoas estão vivendo, as pessoas estão curtindo. Vai curtir. Você ainda é jovem, vai curtir, vai viver a sua vida. Mas aí Jesus Cristo, e eu conheço a voz do meu Senhor, aí Jesus Cristo ele fala assim, sou eu que te amparo, sou eu que te ajudo, sou eu que te sustento, sou eu que te mantenho de pé, sou eu que te revisto de unção, sou eu que te revisto de unção, de poder, de autoridade, continue pregando a minha palavra. O diabo fala para mim, chega, basta, você já falou demais. Vai curtir um pouquinho a vida, vai curtir. O diabo fala isso para mim, sabia? E a carne, né? Porque a carne contende com o espírito contende com a carne. Né? Mas aí o meu espírito, que quer as coisas de Deus, o meu espírito, né? Dá ouvidos à voz de quem? A voz do Senhor Jesus. O Senhor Jesus fala comigo, opa, falta só mais um pouquinho. Falta só mais um pouquinho. Falta só mais um pouquinho. E aquele que fez a promessa, virá. Então você que ouviu a palavra até aqui, falta só mais um pouquinho. Só mais um pouquinho. Espera. Mas esperar o quê? Parado? Não, se movimentando.
dando testemunho de que Jesus Cristo é o teu Senhor, o teu Salvador. Pega a tua rede social e enche a tua rede social, e não só a tua rede social, mas aonde você estiver, fala de Jesus. Fala de Jesus, fala de Jesus Cristo. Fala que Jesus Cristo cura, liberta, salva, restaura. Não tenha vergonha de Jesus Cristo. Não se envergonhe dele. Dê testemunha a respeito dele. Ah, pastor, depois que eu comecei a testemunhar a respeito de Jesus, as perseguições começaram a vir sobre mim. Comecei a ser perseguido no local de trabalho, na vizinhança, até mesmo aqui no meio da minha parentela. Aonde eu chego parece que tem pessoas que me odeiam, mas é assim mesmo. Jesus Cristo, ele disse: sereis odiados por causa do meu nome, vos odiarão. Mas você prefere ser o quê? Ser odiado por falar de Jesus, mas depois você passar a eternidade com ele? Ou você prefere se envergonhar de falar dele e no final de tudo ir para o inferno? Jesus Cristo, ele disse: aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai que está nos céus e diante dos seus santos anjos, naquele grande dia. Mas aquele que se envergonhar das minhas palavras, se envergonhar das minhas palavras, se envergonhar do meu nome, se envergonhar de mim diante dos homens, eu me envergonharei diante do meu Pai e dos seus santos anjos naquele grande dia. Aquele grande dia se aproxima velozmente. Os dias estão sendo abreviados. Então essa é a hora. Essa é a hora de você ficar apegado a Jesus Cristo como nunca. É hora de você pegar e fazer assim, ó, segurar nas vestes do Senhor e segura nas vestes dele, se agarra a Jesus e não olha para trás não. Não olha não. Que o diabo ele quer que a gente olhe para trás. Se for para a gente ir lá no mundo, a gente vai lá no mundo para salvar, né? Me fiz de romano para ganhar o romano. Me fiz de grego para ganhar o grego, né? Me fiz de carioca para ganhar o carioca. Me fiz de funkeiro para ganhar o funkeiro. Se tem funkeiro aí me assistindo, né? Funkeiro da antiga. Me fiz de funkeiro da antiga para ganhar o funkeiro da antiga. Me fiz de judeu para ganhar um judeu. Não foi o que Paulo ele disse? É desse jeito. Se for para ir lá num ambiente considerado mundano, a gente vai para ganhar, para resgatar, para salvar, porque quem é salvo quer salvar. Então essa é a palavra. Eu quero nesse momento orar. Glória a Deus. Eu quero orar nessa hora. Vamos orar, vamos falar com Deus. Meu Deus, a tua palavra foi ministrada, meu Pai. Está acontecendo aquele conflito lá em Israel, lá no Oriente Médio. Israel foi atacada por um grupo terrorista. E a tua palavra diz que nós devemos orar pela paz de Israel. Mas a verdade é uma só. Israel só terá paz e o mundo só terá paz quando o teu Filho Jesus Cristo vier nas nuvens dos céus com poder e grande glória, com todos os seus santos. Nós só teremos paz nesse mundo, nesse planeta, quando o teu Filho Jesus Cristo colocar os pés novamente aqui na terra. E o primeiro lugar que ele vai colocar a planta dos seus pés será no Monte das Oliveiras, porque foi no Monte das Oliveiras que ele ascendeu aos céus. Foi o último lugar que ele esteve aqui na terra. E quando ele vier, ele irá vencer o anticristo, a besta, o falso profeta. Todos que servirem ao diabo, todos que servirem a Satanás serão lançados no abismo. E durante 1000 anos, os fiéis, os que permaneceram fiéis até o fim, irão reinar com o Senhor, irão reinar com Cristo. Então, meu Deus, eu oro sim, nós oramos sim por Israel, mas nós oramos principalmente para que eles se convertam, para que eles venham reconhecer que Jesus Cristo
é o Messias, é o Machia, é o ungido de Deus. Então nós oramos, meu Pai. Oramos por Israel. Oramos pelo Brasil. Oramos pela nossa nação. Oramos pelos povos, pelas nações. Está escrito que o Senhor é o desejado das nações. Então que haja, meu Pai, uma conversão em massa. Que o Teu Espírito que convence do pecado, da justiça e do juízo venha convencer, meu Pai. Convencer aqueles que ainda não se entregaram a Cristo, que já ouviram por inúmeras vezes a mensagem do Evangelho. Quem no Brasil, inclusive aqui no Brasil, quem nunca ouviu falar que Jesus Cristo cura, liberta, salva? Quem nunca ouviu falar, não fareis imagem de escultura, nem daquilo que há nos céus, nem na terra, nem embaixo da terra, não se prostrarás a elas, pois eu sou Deus zeloso, que visita a maldade dos pais aos filhos da primeira à quarta geração, e faço misericórdia com aqueles que guardam os meus mandamentos e que me amam. Quantos já não ouviram, meu Deus, a respeito da Tua palavra? Que o Senhor não tolera mentira, que o Senhor não aceita que a pessoa viva na promiscuidade, na prostituição, na bebedice. Quantas vezes, meu Pai, quantas vezes essa pessoa não ouviu a Sua palavra? Quem nunca ouviu falar que Jesus Cristo é o Senhor? Quem nunca ouviu falar que Jesus Cristo é o caminho, a verdade, a vida? Ele mesmo disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida, e ninguém vem ao Pai, ninguém. Ele falou ninguém. E tem pessoas que dizem que crê nele e ainda assim diz que crê nele, mas não crê no que ele diz, no que ele declarou. Ele disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida, e ninguém, quando ele diz ninguém, é ninguém. Não tem Pedro, não tem Paulo, não tem João, não tem Maria, não tem José, não tem Jorge, não tem Expedito, não tem ninguém, não tem Buda, não tem Maomé, não tem Confúcio, não tem ninguém. Não tem ninguém que possa nos dar acesso àquele que criou os céus e a terra, a Deus Pai. Não há ninguém. Só há um mediador entre Deus e os homens, e o seu nome é Jesus Cristo. Então, meu Pai, que a Tua palavra que foi ministrada venha convencer essa pessoa, através do Espírito Santo, que o Senhor venha convencer essa pessoa do pecado, da justiça e do juízo. E que ela venha receber essa palavra de bom grado. Que ela venha, meu Deus, ter o entendimento que essa palavra não foi trazida pelo homem. O Senhor usou os meus lábios, o Senhor usou minha boca, por misericórdia e graça. Mas eu não sou o autor dessa palavra. O autor da palavra é o Senhor. É o Senhor. Então que o Teu Espírito, meu Pai, venha convencer do pecado, da justiça e do juízo. Que o Teu Espírito venha, meu Pai, quebrar as cadeias espirituais, para que essa pessoa venha se ver livre das amarras do pecado, venha se ver livre de toda influência maligna, de toda influência de Satanás e dos seus demônios, para que ela venha, meu Deus, tão somente receber de Ti a salvação. Aquele que está afastado, traz de volta, meu Pai, para a Tua presença. Não é para denominação, não é para a igreja local, porque a igreja não salva. A igreja ela é porta-voz. A igreja local ela é porta-voz da mensagem da salvação, mas quem salva é Jesus Cristo. Jesus Cristo é quem salva. Ele é o mediador entre Deus e os homens. Então, meu Pai, se essa pessoa chegou fraca, desanimada, que o Senhor fortaleça essa pessoa nesta hora. Aquele que estava pensando em se desviar, pensando em dar uma volta pelo mundo, pensando em querer fazer a sua própria vontade, não vai fazer mais não. Porque o Espírito do Senhor convence essa pessoa agora do pecado, da justiça e do juízo. O Teu Espírito agora fortalece essa pessoa, reveste ela de unção, de poder, de autoridade, para que ela permaneça na Tua presença. Então assim, meu Deus, eu oro para que haja salvação para todos que receberam a Tua palavra
e a receberam de bom grado. Ajuda, meu Pai, essa pessoa a perseverar até o fim, pois quem perseverar até o fim será salvo. Assim, meu Deus, nós oramos pela vida de todos que ouviram a Tua palavra e a receberam de bom grado, e já cremos pela fé na resposta dessa oração, desse clamor, em nome de Jesus. E você que crê, diga amém, diga graças a Deus, diga glória a Deus. Amém? Então é isso. Persevera, tá bom? Persevera em servir a Jesus Cristo. Persevera em ir adiante. Não olhe para a direita, não olhe para a esquerda e não olhe para trás. Jesus Cristo, ele disse, lembra-te, pois, da mulher de Ló. Então não olha para trás para não virar o que? Uma estátua de sal. Olha só para Jesus. Não olha para Denison Souza, porque se você olhar para mim, se você conviver comigo, você vai ver que eu não sou perfeito e muito menos sou impecável. Só há um que é perfeito e impecável. E o seu nome é Jesus Cristo. Só Jesus Cristo é perfeito e impecável. Então não olha para homens, não olha para homens, não olha para ninguém. Olha só para Jesus Cristo. Porque você olhando só para Jesus Cristo, você vai conseguir se manter firme e vai conseguir perseverar até o fim para ser salvo. Glória a Deus.